Então, agora a gente vai falar de um dos temas mais esperados por vocês. Eu acredito que foi onde surgiu várias perguntas lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, é aquele tema que costuma dar um friozinho na barriga, principalmente para quem está começando. Então, a gente vai falar agora de contabilidade na psicologia, o que ninguém explicou na faculdade. Porque quando chega na prática, surgem muitas dúvidas. Precisa abrir um CNPJ? Como funciona o Carnê-Leão? Quando vou emitir recibo ou nota? E para ajudar a gente a entender tudo isso de forma clara, prática e sem complicação, eu quero chamar o Ítalo. Ele é CEO da Primor Contabilidade, a contabilidade da Psicodoc. Então, Ítalo, seja muito bem-vindo. O espaço é todo seu. Eu acho que teve um bug aqui e ele acabou de cair. Eu cliquei para colocar, ele caiu e ele já está voltando. Só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo, faz parte. É isso aí. Estou colocando ele aqui. Opa, pessoal. Olá, bom dia. Consegui entrar, olha só. Tudo bem? Bom dia. Tá ouvindo aqui vocês. Bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Já estava ouvindo aqui um pouco da palestra anterior, um tema muito relevante, muito interessante para mim, que também lidou com dados, né? Então é sempre interessante atualizar um pouquinho esse tema. Bom, primeiro dizer que estou bem feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhar esse conteúdo. E dizer para todo mundo que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo rico e eu quero fazer um tema chato, muitas vezes, difícil, de uma forma simples, da forma que um sábado merece, da forma que um sábado merece, de uma Isso forma aí. mais leve. Então, fiquem tranquilos que não vai ser uma aula técnica, nós vamos falar aqui de uma forma muito prática, tá bom? Ítalo, então, só para a gente alinhar aqui rapidinho, a gente tem um chat privado aqui, onde eu vou controlar o tempo, vou mandando ali, faltam 10 minutos, acabou, e a gente vai conversando por aí. Então, só para relembrar, 40 minutinhos de conteúdo positivo e a gente segue depois com as perguntas. Beleza, vamos lá. Bom, então vamos dar início aqui, pessoal, né? Um bom dia para todo mundo. Quero dizer que eu estou atento aqui no chat também, então fiquem à vontade para trazer os temas, as dúvidas. Eu vou acompanhando aqui, e a gente já consegue conduzir todas as informações. Bom, nós queremos hoje trazer esse tema, né? A contabilidade na psicologia e o que ninguém explicou na faculdade. Eu quero fazer uma pergunta para quem está acompanhando. Comenta aqui para mim no chat. Na faculdade, você ouviu, aprendeu alguma coisa sobre contabilidade na sua área? Vamos começar por aqui. Vamos lá, para a gente ver se isso aqui procede. Pode ir trazendo aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, ainda quando o pessoal vai trazendo aí, por que que a gente gosta de trabalhar esse tema, tá? Para vocês entenderem. A lógica é que não só na psicologia, né? A minha empresa, que é a Primor Contábil, é uma empresa de contabilidade que se especializou em segmentos de saúde. E é muito comum, né? É o natural da vida nós nos depararmos aqui no nosso dia a dia que as pessoas não recebem informação, não recebem conteúdo da parte tributária, da parte fiscal, na sua formação técnica. Isso é por quê? Porque quando nós somos formados, nós estamos sendo formados, inclusive o contador, viu? Olha só como isso é importante. Nós estamos sendo formados enquanto profissionais e não necessariamente como alguém que vai empreender. Você pode atuar na psicologia de diversas formas, vocês sabem disso. Agora, quando você decide trilhar o caminho de alguém que vai para o atendimento, que vai ter cliente final, consumidor final, no caso paciente, no caso de vocês, nós estamos lidando com alguém que, de certa forma, está empreendendo e precisa lidar com isso, né? Então, aí nós assumimos as responsabilidades, as dores de cabeça que isso vai trazer, as consequências, mas, obviamente, também os lados positivos, porque eles também existem,
tá? É, bom, então, trazendo aqui um pouquinho, né, para vocês, de quem sou eu, né? Já me apresentei, eu sou Ítalo, sou da Primor Contábil, atuo na contabilidade há um tempinho já, apesar de ser bem jovem, né? Eu atuo desde os 15 anos na contabilidade. Sou casado com a Isabela, pai da Lisier, estão ali no outro ambiente da casa. Ela recém-nascida, 2 meses, menos de 2 meses, é, e eu estou aqui trazendo esse conteúdo com vocês. Bom, eu já mencionei que nós vamos fazer um conteúdo muito leve, muito tranquilo, então fiquem à vontade para trazer as dúvidas de vocês e nós vamos começar o conteúdo, tá bom? Primeira coisa, né? Você se forma psicólogo. Imagina aquele momento de alegria, colação de grau, talvez festa de formatura, celebração, momento de família, enfim, algo muito bacana. Mas ninguém te prepara para o que vem depois, né? Você se formou, você saiu de lá e você fala, pronto, agora eu preciso trabalhar nessa área, eu vou começar a atender, por exemplo. Vamos para essa linha primeiro. E ninguém te conta que a partir dessa decisão você está assumindo um papel de empresário, seja como autônomo, seja como CNPJ. E aí eu já quero deixar aqui os meus parabéns, né, para o pessoal da Psicodoc por pensar nesse tipo de evento, porque nós temos uma grande gama de profissionais descobertos no Brasil que não recebem informações que são vitais para o sucesso do seu negócio. Então eu já deixo meus parabéns. E você talvez não recebeu as informações na hora que você se formou, ou você está se formando e ainda não recebeu essas informações, mas nós vamos trazer isso aqui no evento, né? Esse evento está nos proporcionando isso, como já foi na primeira palestra e seguindo agora. A partir disso, né? A gente escuta muito isso aqui, tá? Eu vejo isso aqui quase diariamente, meu time também, né? Então, a pessoa se forma psicólogo, e ela começa, olha, eu odeio burocracia, depois eu vejo isso, eu só vou pagar quando eu ganhar bem, isso não é problema para agora, isso é para quem é grande, eu não preciso me preocupar. Então, esse pensamento é, é comum dentro do meio profissional. E aí, a gente até deixou grifado aqui uma frase que é muito importante, né? Uma organização básica evita uma dor de cabeça gigante. Eu vou apresentar aqui para vocês os caminhos e, via de regra, você não precisa fazer um processo muito ah, estruturado logo do começo, mas existem coisas que você já pode fazer no começo que vai te beneficiar e vai te privar de ter um problema gigantesco, tá? Então, você não precisa dominar contabilidade, você precisa se organizar. Eu quero começar com isso, tá? É, muitas vezes a falta de organização é o que faz as pessoas terem problema com o fisco. Muitas vezes nem é a burocracia. Um exemplo, nós temos diversas pessoas que todos os anos deixam de declarar os seus recibos, os seus rendimentos na declaração de imposto de renda. E pelo fato de não declararem, elas vão tomar multa, se elas estavam obrigadas. A Receita pode bloquear o CPF dela, pode segurar dinheiro na conta, e isso acontece. Nós lidamos com isso o tempo todo aqui na Prima. E muitas vezes, quando nós chegamos para fazer a declaração da pessoa de forma atrasada, nós descobrimos que, na verdade, ao fazer a declaração dela, ou ela ia ter dinheiro a recuperar, ou ela não ia pagar nada. Então, ou seja, ela adquiriu para ela uma dor de cabeça pelo simples fato de não se atentar se ela precisava fazer declaração ou não. No meio disso, ela perdeu dias e dias, ela ficou com conta bloqueada, ela não conseguiu abastecer o carro, ela não conseguiu comprar no mercado, porque ela está sem cartão, ela está sem banco. É, uma coisa simples teria resolvido aquilo. Então, nós precisamos partir, né, de dar ouvido a isso. Eu sei o quanto vocês, na profissão de vocês, são importantes, e trabalham isso, né? A importância de não postergar os problemas, de não ficar evitando. Então, isso vale aqui também para nós no dia de hoje, ok? E então nós precisamos entender, né? E aqui eu quero trazer dessa forma.
como você existe para o governo. Então vamos lá. Seja você que se formou agora, seja você que já formou há um tempo, seja você que vai se formar, ok? Como nós existimos para o governo? Nós existimos ou como pessoa física ou como pessoa física e jurídica, porque física nunca vai deixar de ser, né? Nós não temos como anular, por mais que a gente monte uma estratégia tributária para isso. Na via de regra, todo mundo, quando começa a atuar, tá? Exceto se você já for prestar serviço para uma empresa, vamos supor, você for trabalhar como psicólogo no hospital e esse hospital te exigir uma empresa. Então aí você já pularia essa etapa. Mas, via de regra, você vai começar como pessoa física. Então é o seu CPF, você atendendo, você recebe na sua conta pessoal, a pessoa te paga a sessão, a pessoa te paga o pacote de sessão do mês. ah, Aí começa as complexidades. Você está começando, então aí você faturou 1.000 no primeiro mês, no segundo mês você não faturou nada. Ah, tá difícil. Aí no terceiro você começa a faturar 4. Aí você precisa de uma maquininha de cartão. Aí você precisa ter ali um outro tipo de conta bancária, enfim. Olha só, você começa a ter um movimento, né? E às vezes inconstante logo nesse começo, e você tem caminhos para organizar isso, né? Então, quando eu sou CPF, eu preciso me atentar, né, ao imposto pelo carnê-leão. Então, eu tenho essa obrigatoriedade, eu já vou explicar o que é carnê-leão, não vou entrar nisso agora, já eu trago isso para vocês. Esse formato é mais simples, porém pode ser mais caro. Então, qual que é o ponto? Eu preciso entender até onde a simplicidade compensa. A partir de um determinado ponto, ela se torna um problema, porque ela vai ficar cara. Então deixa de fazer sentido, tá? Então essa é a lógica. Se nós olharmos em números atuais, com o aumento da isenção, né, do imposto de renda para pessoas físicas, então qual que é o valor hoje, tá? Se nós olharmos apenas para imposto de renda, R$ 5.000. A nota de corte hoje é R$ 5.000. Então, se você fatura menos que 5.000, você ainda pode ficar como pessoa física. Ainda é compensatório ser pessoa física. Mas existem alguns pontos de atenção, tá? Você não é porque você pode ser pessoa física que você não tem que fazer nada. A primeira coisa, você precisa emitir recibo para os seus pacientes. E hoje esse recibo é pelo Receita Saúde. O Psicodoc resolve isso para vocês, tá? Então, você precisa emitir o recibo pelo Receita Saúde. O recibo emitido no Receita Saúde, você precisa fechar o carnê-leão mensal, você precisa finalizar. Se você fatura até 5.000, você não vai ter imposto a pagar. Então, olha só, lembra que eu falei? A organização te evita uma dor de cabeça? Você vai ter renda comprovada, você vai estar em dia com o fisco, tudo organizado. E você não vai pagar R$ 1 de imposto se você fatura até 5.000. Então, veja que a organização é importantíssima. Agora, o que acontece se eu faturo acima de 5.000 como pessoa física? É aí que começa o problema, porque essa tabela ela vai partir de 7,5%, ali um pouco acima de 5.000, e ela vai subindo progressivamente, ela pode chegar a 27,5% ali numa cadeia próxima de R$ 8.000, de 8 a 10, né? Entre 8 e 10 as faixas. Perceba que eu vou ter um imposto de 27,5%. Eu estou falando de 1/3 do que você faturou praticamente ficar em imposto. Isso começa a não fazer sentido, né? Aliás, não faz sentido algum, né? Então, qual que é a lógica minimamente organizada? Se você começa, né, a faturar ali em torno de 5 a 6 mil, você precisa fazer a conta, porque geralmente está quase na hora ou está na hora de você sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica. O que que ainda pesa nisso? Vamos supor que você tem aluguel de clínica, na pessoa física você abate essa despesa. Então, isso pode esticar um pouquinho a corda para 6.000 aproximadamente. Você vai ter alguns abatimentos. Então, isso onde resolve tudo isso? No carnê-leão mensal. A importância de estar organizado.
Ítalo, e se eu não fizer o carnê-leão mensal, mas eu tenho aluguel? Se o governo me questionar lá na frente, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não pode abater nenhuma despesa. Ele vai considerar só a sua receita. Mais uma vez, quem se organiza, quem tem um sistema de organização, de gestão, naturalmente sai na frente. Então, é importante pegar esses detalhes aqui, pessoal. E vai ficando totalmente inviável atuar como pessoa física, enquanto na pessoa jurídica eu vou ter, né, já ali, desde o começo, eu vou precisar ter uma contabilidade, eu tenho que ter uma empresa minimamente no Simples Nacional, não pode ser MEI, então já adianto aí, porque vocês vão achar algumas ciladas no meio do caminho. Ah, abre como MEI, fala que você dá treinamento. Gente, pera lá, vocês são profissionais, vocês têm um nome a zelar, vocês têm um conselho, né? Então, muita atenção nisso, tá? Então, CNPJ, empresa no Simples Nacional, e você passa a pagar um imposto mensal, né, todos os meses, em cima do seu faturamento. Então, se você faturar 10 mil, você vai pagar R$ 600, né, porque parte de 6%, esse 6% é para quem fatura uma média até 15 mil mês, tá? E aí, obviamente, né, esse imposto de 6% aqui já é considerando uma estratégia tributária que existe, que se chama Fator R, que nós utilizamos aqui na Prima. Então, se você não utilizar essa estratégia, se você não estiver com a contabilidade especializada também, esse imposto ele vai ser em média de 15,5%. Então, é muito importante que, quando você for tomar a decisão de ter um CNPJ, você tenha uma contabilidade que entenda do teu segmento, que entenda a tua profissão, que entenda como funciona, que entenda os trâmites do dia a dia. Por mais que pareça algo simples, não é bem assim. Às vezes, né, assim como vocês, tudo é processo. Então, se eu tenho uma contabilidade especializada nisso, naturalmente eu tenho processos que garantem a assertividade do que eu estou fazendo. Tá? Então, a informação ela é organizada. Tá? Então, você vai precisar ter uma contabilidade, você passa a ter um CNPJ, você paga um imposto fixo, você passa a organizar as finanças, receber tudo na conta da empresa, você não vai ter mais entrada nenhuma na pessoa física, então tudo na pessoa jurídica. No fim do mês, você faz, né, a Prolabore, e que é o salário do sócio, né? Então a empresa ela tem ali, você precisa ter um salário, né? E daí, obviamente, a gente explica isso, não vou entrar nisso porque é muito técnico. Ah, então, vamos supor, se você faturar 10, uma parte você vai receber como um salário, e a diferença você vai receber como lucros e dividendos. Você não vai pagar imposto nenhum sobre isso, entende? Então, você já pagou imposto, esse dinheiro vai para a sua pessoa física, você usa, você investe, você faz o que você quiser com ele, que você não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá? Então, é super importante entender aqui essas duas opções. Então, são esses dois caminhos. O ponto de atenção que eu quero trazer aqui, antes de ir para a próxima página, é que quando eu atuo como pessoa física, aqui eu falei de imposto de renda, mas ainda existe um asterisco, que é o INSS. Via de regra, o profissional autônomo, então que atua como pessoa física, ele precisa recolher o INSS sobre 20% do faturamento ou sobre o teto do INSS. Se você recolher sobre o teto, dá aproximadamente R$ 1.500 por mês. Então, acaba que compensa você recolher pelo faturamento. Então, logicamente, se eu pegar ali, né, 5 mil, vai dar em torno ali em torno não, vai dar R$ 1.000 de imposto de INSS. E aí, pô, Ítalo, sim, eu não sabia disso. Pois é, muita gente não recolhe. No Brasil tem uma gama gigante de pessoas que não organiza isso. E aí é um risco velado, gente. Tem muita gente correndo risco, eu já vi muita gente sendo pega. Já vi profissional sendo pego de forma retroativa, né, os últimos 5 anos por não recolher esse INSS. Então, mesmo estando na pessoa física, eu sempre gosto de dizer, você vai ter riscos que você não teria na pessoa jurídica. Óbvio, no começo é mais caro ser CNPJ, para quem fatura até 5 mil. E aí, às vezes, muita gente escolhe esse risco, né? Fala, olha, eu vou ficar na pessoa física, não vou recolher INSS, eu vou recolher um salário mínimo, e seja o que Deus quiser, vou estar regular com o imposto de renda, que é mais severo, mais arriscado do que o INSS,
E se lá na frente der algum problema com o INSS, eu resolvo e vou torcer para faturar alto logo para sair do CNPJ. É o que eu mais escuto no dia a dia. Mas é uma informação importante, apesar de não ser o centro aqui, é uma informação que a gente precisa trazer, ok? Bom, pessoal, seguindo aqui, espero que vocês estejam entendendo, tragam as dúvidas no chat, né? Então vamos lá. Então, aqui falando um pouquinho do que é o Carnê-Leão, né? Eu falei que ia explicar ele melhor. Ele é o imposto mensal da pessoa física, né? Então, se você recebeu ali do seu paciente como CPF, né? Você tem que receber, que fazer Carnê-Leão. Então, se eu receber de um CNPJ, uma prestação de serviço, uma parceria, né? Nesse caso, não entra no Carnê-Leão, isso vai ser declarado anualmente, tá? Lá na sua declaração anual, a gente chama de declaração de imposto de renda, na verdade é a declaração de ajuste anual de imposto de renda, que inclusive começa segunda-feira, tá bom? Então, começa segunda-feira o prazo aí da declaração, então não perca esse prazo de vista e se regularize, tá? Ah, Você precisa pagar carnê-leão quando você recebe de pessoa física, você não tem o CNPJ, e o imposto não foi retido, porque se fosse um CNPJ, se você recebeu de um CNPJ, esse imposto já teria sido retido pela empresa, por isso que você não precisa fazer. Agora, se você recebe de pessoa física, você teria que fazer o carnê-leão mensalmente, informando lá, cruzando os seus recibos de Receita Saúde, com, né, os recebimentos, e de fato fazendo essa declaração. E aí começa o ponto, né? Porque tem gente que fala, ah, Ítalo, mas eu preciso fazer recibo? Tem gente que não me pede. Tem paciente que nunca me pediu o recibo, né? Eu escuto isso demais aqui. Gente, recibo, vamos partir, vamos partir de uma. Opa, passei aqui antes da hora. Vamos lá. Vamos partir de uma coisa lógica, tá? Você está prestando um serviço. Eu sei que o seu foco, né, é atender como psicólogo, o meu é atender como contador, mas nós estamos prestando um serviço. Logo, eu tenho a obrigação de emitir o documento fiscal. E se eu sou pessoa física, esse documento fiscal é o recibo. Se eu sou pessoa física e trabalho com saúde, é o Receita Saúde. Então, não tem como eu fugir disso. Ah, Ítalo, mas eu conheço pessoas que não emitem, conheço pessoas que estão há tantos anos assim. Olha só, nós estamos às portas de uma reforma tributária, nós estamos no maior ápice de fiscalização da Receita Federal no Brasil. A inteligência artificial cruzando diversos dados para a Receita Federal, se você pesquisar isso aí no Google, você vai ver. Então, aquilo que funcionava 5, 10 anos atrás, né, que as pessoas utilizavam como estratégias, já não servem mais. Já não servem. E aí entra outro ponto. As pessoas há 5, 10 anos atrás faziam recibos, mas elas recebiam em dinheiro, em cheque. Hoje você recebe em Pix e cartão de crédito, basicamente. Então, todas as informações já estão na base do governo, já estão na mão do fisco. Então, não fazer o recibo de todos os seus atendimentos é loucura, tá? É correr um risco muito alto. Eu não recomendo isso. Eu recomendo que você siga, faça da forma correta para você não ter dor de cabeça, tá bom? Um erro muito comum que a gente lidar aqui na contabilidade é que as pessoas deixam muitas vezes para ver isso só na declaração anual. E quando você faz isso, você tem multa, juros e dor de cabeça. Exemplo, nós estamos agora em março. Você está atendendo, aí você foi lá, você recebeu 6 mil. Você teria que pagar um pequeno imposto esse mês, né? Vamos supor que está na oscilação. Mês passado foi 3, esse é 6, no outro vai ser 2. Você ainda não atingiu um fluxo linear que compense ser CNPJ. Ok, tudo bem. Mas aí você precisa se atentar ao carnê-leão, porque se você não recolher esse imposto agora, quando você for fazer isso na declaração anual, você vai ter multas e juros. Então, isso pode te dar problema. Então, você não deve resolver as coisas só na declaração anual. Ah, eu recebi tanto ano passado. Declara aí. Não, não é assim que funciona. As coisas precisam estar organizadas. E, obviamente, para isso, gente, você vai precisar receber um suporte logo de cara. Não adianta você esperar isso lá na frente para depois tomar a decisão, tá? Então, é importantíssimo se atentar nisso. E aí, né, existe sempre a dúvida, né? Quando recibo, quando nota fiscal? Eu quis colocar esse tema porque ele tem um parênteses importantíssimo aqui, eu peço que você preste atenção. Cenário atual, ok? Pessoa física, receita, saúde. É isso. É só isso, basicamente.
que você precisa fazer. Nota fiscal é quando você é CNPJ, você é obrigado a dar nota fiscal. Aí o recibo não serve, ok? Só que existem alguns pontos que você pode pegar aqui que é importante. Ah, você pode, em alguns casos, se você preferir, também emitir a nota fiscal como pessoa física, mas isso é possível em alguns municípios. Vai depender da sua prefeitura, você precisa ter um cadastro lá e você precisa fazer o recolhimento de ISS fixo, né? Que é uma recomendação, inclusive, né? Quando as pessoas vêm para se tornar nosso cliente, ainda é pessoa física, nós orientamos que ela se cadastre na prefeitura como profissional autônomo, para ela não ter dor de cabeça, tá? Você vai precisar ter o alvará da clínica. Então, você vai precisar ter o alvará do teu espaço, da tua sala, se você não for usar uma sala sublocada. Então, é importante ter esse registro na prefeitura. E tendo esse registro na prefeitura, você pode emitir a nota fiscal eletrônica, mesmo sendo pessoa física. Hoje, com Receita Saúde, isso não tem muito sentido. Isso não tem muito sentido, porque o Receita Saúde já está integrado na base de dados da Receita. Você não precisa fazer mais a nota. A nota ela fazia muito sentido quando a gente só tinha o recibo em papel, tá? Hoje já não vejo tanto sentido assim para pessoa física. Já quando empresa, somente nota fiscal. Só que tem um ponto. Nós, como eu disse, nós estamos na reforma tributária. Ela já começou esse ano, é o ano de ajustes e testes. O ano que vem ela começa a valer de verdade, então nós vamos ter uma mudança na forma de recolhimento de impostos aqui no Brasil. E isso vai alterar muito a classe de vocês. Isso afeta muito vocês. Por quê, gente? Até então, qual que é a lógica? Você prestou um serviço como pessoa física, você paga imposto de renda. Todo mundo está acostumado com essa lógica, é o que a gente está batendo aqui a palestra inteira. A partir da reforma, além do imposto de renda, nós vamos trabalhar com os impostos de IVA. Tá? Então, vai ser substituído uma gama gigante de impostos no nosso país, uma redução de burocracia. Entretanto, vem aí dois novos impostos. Né? Um já implantado no ano que vem, o outro, né, com alíquota pequena ainda, mas já implantado. E vai ser uma progressão, né, até 2032, quando finaliza toda essa implementação nova. Essa nova regulamentação a partir da reforma tributária, ela passa a tratar dos impostos sobre consumo. Então, além do imposto de renda, nós vamos ter o imposto sobre consumo. O que é o imposto sobre consumo? Se eu contrato um profissional para ser, né, o profissional que vai me acompanhar ali, um psicólogo, eu estou consumindo o serviço dele. Logo, ele tem que pagar esse imposto. Se ele contrata o aluguel da sala, ele está consumindo. Então, a pessoa que prestou, que locou para ele, vai ter que pagar esse imposto da sala. Gente, isso não anula o imposto de renda, são coisas distintas, tá? Então, nós vamos ter uma mudança muito grande ao longo desses próximos anos. Eu não vou me adentrar muito nisso aqui, né, porque ia ficar muito complexo, mas tem uma aula lá no YouTube da Primor, né? Se você ir no YouTube Primor Contábil, você vai achar uma aula lá sobre a reforma tributária, onde nós batemos um pouquinho desses pontos. Só que por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque existe uma normativa, uma previsão de que a partir de agosto agora, quem é pessoa física precise se cadastrar e ter um CNPJ. Mesmo sendo pessoa física, isso vai ser possível. Que é o que eles vão chamar de CNPJ técnico. Ok? O que é o CNPJ técnico? É para identificar que eu sou um profissional habilitado, um profissional, né, liberal, autônomo, mas eu vou passar a transacionar pelo CNPJ. Isso ainda está em implementação, não tem como eu trazer muito detalhes aqui, mas por que é importante isso? A partir dessa mudança, pode ser que em muitos casos deixe de fazer sentido atuar como pessoa física, tá? Porque você vai ser obrigado a ter um CNPJ. Só que se você usar o CNPJ técnico, você vai ter uma tributação mais alta, certamente, do que no Simples Nacional. Então, pode ser que deixe de fazer sentido isso, né? A forma que a gente vem atuando hoje. Então, é só um adendo aqui, porque às vezes você está falando, mais para frente eu vejo, ano que vem eu vejo, daqui 2 anos eu vejo. Tem mudanças muito drásticas vindo por aí para você deixar isso para depois. Se você já está atuando, principalmente eu quero fazer o adendo aqui, se você já atua, está faturando 4, 5, é hora de você já se atentar.
talvez ter uma consultoria, ter um suporte, porque pode ser que você tenha problema depois. Bom, vamos seguindo aqui para a gente não perder o nosso time aqui. Vamos lá. Bom, erros que todo psicólogo, né, comete ou pode cometer, né? Acho que é exagero, mas não. Então, assim, muita gente não declara os atendimentos, é o que eu já falei aqui. Então, pega lá e só emite recibo para quem pede e deixa para lá. O dinheiro entrou na sua conta, você movimentou, mas você não informou. E aqui tem um problema até para vocês, gente. Pensa só. Se você não declarar os seus ganhos, você não vai ter renda comprovada, você não tem acesso a crédito. O tanto de pessoas que me procuram porque não estão conseguindo financiar uma casa, não estão conseguindo um cartão de crédito, não estão... Por quê? Não declara os atendimentos. Tá? Mistura conta pessoal com profissional. Por mais que você é pessoa física, a minha sugestão é que você tenha o controle, né? A Psicodoc nos permite isso daquilo que você tem, né, de despesas. Então, se você tem o aluguel, você tem o cafezinho, você tem a água, a energia, são despesas, você precisa controlar isso. Então, se você fatura 5 e gasta 2, o que sobra para você é 3. Se você viver na sua pessoa física como quem ganha 5, vai dar problema, você vai se endividar. Então, não misturar, não guardar comprovantes, muita gente erra nisso, não se organiza, não tem um... Abre uma pasta no Drive, vai salvando ali o comprovante de tudo que você pagou. É importantíssimo, né? Ignorar o carnê-leão. E, por último, abrir CNPJ errado, que é o que eu falei. Às vezes quer abrir como MEI para ficar mais barato, mas isso não é possível. Não se atentar a, a utilizar esse benefício do fator R, né, que é uma redução aí de, né, mais de 50% do imposto, então é uma redução muito grande. Então, muita gente erra nisso daqui e, geralmente, pelo menos, né, a maioria das pessoas erra em pelo menos 2 desses pontos. Então, nós temos que corrigir isso, essa rota. O objetivo aqui é trazer vocês para a clareza, trazer esse conhecimento que ninguém te ensinou lá atrás, que ninguém te mostrou lá atrás. Então, nosso objetivo é trazer isso de uma forma muito mais ampla para vocês. Beleza? Olha só, pessoal, deixa eu só fazer um adendo aqui. O meu chat aqui de vocês não estava carregando, já tinha um tempo, e agora carregou de uma vez. Eu vi que tem um monte de coisa aqui, é, e daqui a pouco eu vou conseguir retomar isso aqui com vocês, tá bom? Então, não é porque eu não estou dando atenção, é que não estava carregando. E eu até estava achando estranho aqui, falei, nossa, o pessoal não está comentando. Geralmente o pessoal comenta quando eu falo desse tema, né? Mas vamos lá. Então, já já nós vamos chegar ali nas perguntas, tá bom? Bom, organização mínima, né? O básico que você deve ter, gente, para resolver seus problemas. Separar a conta da pessoa física, né? A conta pessoal da profissional. Eu ia falar pessoa física, pessoa jurídica, mas não necessariamente, se você não tiver um CNPJ, né? Trabalha com 2 contas, vai. Eu sei que gente, tem gente que é complexo isso, mas pega e fala: olha, eu só recebo atendimento aqui, eu só pago conta dos meus atendimentos aqui. Chegou o fim do mês, eu transfiro para essa conta, é o dinheiro que eu vou usar, é meu salário. Se você quer ter sucesso, começa a fazer isso. Você vai ver que as coisas vão andar no teu profissional. Porque você vai ter organização, você vai ter fluxo de caixa. Se você precisar ficar uns dias de recesso, você não vai ter dor de cabeça, você vai poder descansar, porque você vai se organizar, ok? Ah, um ponto aqui até dentro disso, pessoal, um adendo que é muito importante. É importante vocês pesquisarem sobre um tema que se chama seguro de renda, tá bom? A Primor também trabalha com, né, através de uma parceria, trabalha com seguros, né, seguros, consórcios, e nós atendemos alguns casos recentes de profissionais da psicologia, tanto com o seguro de responsabilidade civil, né, que é muito necessário, mas com esse seguro de renda, né? Nós tínhamos um caso ali de uma pessoa que, que planejava engravidar muito em breve, ela tinha uma renda mensal ali de 7 mil, e nós conseguimos encaixar um seguro renda, ela vai pagar durante um bom período, e esse é um valor acessível, e esse valor vai garantir uma renda no período que ela ficar afastada do atendimento. Então, existem estratégias, tá? Para que a gente se blinde também falando de rendas. Foi só um parênteses, vamos voltar aqui para o foco, né?
controlar, né, quanto entra por mês, então você precisa saber. Nada me dá mais desespero do que quando alguém me procura. Ítalo, eu preciso organizar minha vida. Eu falo, tá, quanto você fatura por mês? A pessoa fala, eu não sei. Isso me dá pânico, porque, gente, eu preciso saber. Eu não posso viver no escuro. Isso não é normal. Não aceite isso como normal, ok? Nós precisamos saber. Não registrar os atendimentos, né? Ter esse controle, né? De volume, né? Não guardar. Então você precisa registrar, você precisa guardar os comprovantes e ter uma rotina mensal. Feche o mês. Como foi o meu mês? Quanto que eu faturei? Quanto que eu gastei? Quanto que sobrou para mim? Quanto que eu paguei de imposto? Meu faturamento cresceu ou não? Está crescendo? Está estável? O que que eu posso fazer para aumentar? Percebe o tanto de coisa que eu consigo, que você consegue provocar tendo uma organização mínima. E tudo isso vai te ajudar, obviamente, a ter mais resultado, né? Então é importantíssimo, né? Então, uma vez ao mês, analisar quanto recebeu, lançar no sistema, conferir impostos, né? Isso no mínimo, né? Eu gosto muito da lógica diária, mas aí é uma coisa de organização, tá bom? Vamos lá. Quando vale pensar em CNPJ? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho disso daqui. Bom, então quando você começa a ter uma renda recorrente, crescer o número de pacientes, então as coisas estão lineares e estão ali acima desses 5.000, geralmente, compensa você já falar, né, ter um suporte para receber ali uma contabilidade. No final, eu vou deixar um presente para vocês sobre isso aqui, que vai ajudar vocês a fazerem esse cálculo, tá bom? É, Quando eu quero recapitular aqui algumas coisas com vocês para a gente já ir para o fechamento e daqui a pouco para as perguntas, né? Então, assim, vamos lembrar, nós temos duas formas de atuação, pessoa física e jurídica. Geralmente começamos como pessoa física. À medida que eu escalo um pouco meu faturamento, deixa de fazer sentido pessoa física, então eu preciso ir para o CNPJ. O Carnê-Leão é uma obrigação, uma responsabilidade que eu tenho, então eu preciso fazer. Ítalo, não sei fazer, não tenho tempo para fazer. Você pode contratar uma contabilidade para isso, não tem problema, mas você não é obrigado a ter uma contabilidade para isso, então tem que ser muito claro, né? Receita Saúde para quem é pessoa física, Receita Saúde para quem é pessoa física, nota fiscal para quem é pessoa jurídica. Esse é o padrão e organização básica. Isso aqui, gente, já ganha o jogo e já ajuda vocês a evoluírem profissionalmente demais na parte fiscal e na parte contábil, tá? A contabilidade, ela não é um problema, gente. O problema é viver desorganizado, tá? A Primor atende hoje mais de 1.000 negócios em todo o país. E eu digo assim, sem medo de errar, os clientes que têm sucesso são aqueles que são organizados. Quem é organizado, quem se preocupa, quem se organiza, não tem problema, eles têm sucesso, tá? Agora, quem leva a vida empurrando com a barriga, depois eu vejo, amanhã eu resolvo, eu não tenho tempo agora, eu estou ocupado demais, vira uma desorganização e naturalmente o problema vem. Naturalmente o problema vem. Começa com um atraso de um imposto, uma multa que você paga que você não precisava pagar, ah, perca de dinheiro com juros, e isso vai se tornando um problema muito sério, tá bom? Bom, eu quero deixar essa tela aqui para vocês, né? Se você está com o seu celular aí, eu quero que você escaneie esses QR Codes. Aqui tem dois QR Codes antes da gente finalizar e ir para as perguntas, que são importantíssimos. O primeiro é uma calculadora que compara pessoa física com jurídica. Essa calculadora está no site da Prima e ela ajuda você a entender quando compensa você ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá bom? Então, você pode utilizar aqui esse QR Code, o primeiro aqui do canto, né, da sua tela, para fazer a simulação, tá bom? Então você pode fazer isso lá, tem ali todos os campos, tudo bonitinho, facinho de fazer. O segundo é um QR Code direto para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp do meu time comercial. Eles estão sabendo que nós estamos aqui hoje, né? E o que que acontece? Se você viu que tem coisas para resolver agora,
que não dá para esperar, ainda mais que está chegando o período de imposto de renda, você vai escanear esse QR Code, você vai falar direto com o meu time comercial e eles vão estruturar uma consultoria personalizada para você. Então, nós vamos te dar uma consultoria gratuita, né? Ali, o meu time comercial vai te ajudar a entender qual a melhor forma de atuação, como vai funcionar, como funciona para você, se compensa CNPJ, se você tem que declarar imposto de renda esse ano ou não, se é bom, se não é, porque eu sempre digo, tem diferença ser obrigado e ser necessário, ser benéfico, porque às vezes você não é obrigado, mas se você precisa comprovar renda, é importante você ter a declaração, porque ela é um comprovante de renda. Então, se você já planeja, às vezes está planejando fazer um financiamento, está planejando fazer um investimento maior, vai depender de capital bancário. É importantíssimo fazer isso, tá? Então, são coisas ali que você pode se atentar. Vocês escanearam aí? Vamos lá. Não perde aí, pessoal, não perde. Já escaneie os QR Codes. Eu não sei se o material fica disponível também depois para vocês, né? Ah, não sei dizer aqui agora, mas eu acredito que deve ficar. Enfim, se porventura, né, vocês não tiveram aqui a oportunidade de escanear o conteúdo, vocês podem acessar lá no Instagram, né? Tanto no meu perfil, itoleduardo.contador, se você ir lá, né, precisar de ajuda, manda um direct, eu vou te ajudar. No Instagram da própria Primer, primer.contato, tá bom? Então, também o pessoal vai ajudar vocês. E aí, tem também o nosso site, contabilprimer.com.br, que é onde você encontra muita coisa, muita informação, né? O nosso canal do YouTube. Então, nós estamos ali sempre trazendo muito conteúdo para ajudar vocês, para somar, né? Não só com psicólogos, mas outras áreas também, no dia a dia, a não ter problema nem dor de cabeça. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Agora eu quero abrir aí para o pessoal para a gente conduzir para as perguntas. Ítalo, muito obrigado. Foi incrível essa exposição de conteúdo, muito necessário. É uma das super dores que a gente tem aqui na psicologia, né, em relação à contabilidade, tanto que você pode perceber que teve várias e várias perguntas em relação a Agora eu estou isso, lendo aqui, estou começando a ler aqui. Teve a gente bastante mesmo. não tem, né, esse direcionamento mesmo. Muito obrigado. Eu vou trazer uma pergunta que surgiu lá no WhatsApp e depois, só para ela não se perder, e depois a gente passa aqui para as do YouTube, tá? Beleza. Então, o Alexandre perguntou sobre as burocracias fiscais. No começo do ano passado, eu não fiz carnê-leão. De maio para frente, fiz Receita Saúde para quem pediu, apenas. A partir desse ano, abri CNPJ e estou fazendo as notas fiscais para todos. A dúvida: terei problema fiscal com o que fiz por ignorância no assunto no ano passado? Olha só, existem cenários dentro disso. Você pode ter problema? Sim. A Receita tem 5 anos para questionar qualquer coisa na nossa pessoa física, ok? Alternativas. Correr o risco, né? Já passou, eu já me corrigi né, desse ano em diante. Primeiro, parabéns pela atitude de se corrigir, de já mudar essa rota. Então, você pode correr esse risco, mas ciente de que existe um risco e até 5 anos isso pode aparecer. Ou você pode altamente se regularizar, né? Então, levantar quanto você deixou de declarar ao longo do ano passado, e fazer a declaração, ou via Carnê-Leão, ou minimamente no imposto de renda agora, tentar fazer um ajuste, é uma alternativa, e recolher esse imposto. Isso é uma decisão que cabe assim da pessoa, né? Cabe muito do momento da pessoa. Tem pessoa que fala, não, eu não gosto de lidar com risco, eu prefiro pagar. Tem gente que fala, não, ok, o importante é que eu corrigi de agora em diante, e o que aconteceu para trás, eu tenho ciência do problema, mas eu vou esperar para ver se isso acontece, ok? Então, é importante, eu acho que fica dessa forma, né? Essas são as condições que a gente tem nesse cenário, tá? Tá bom, muito obrigada. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Da Keila.
quando o psicólogo pede para um contador fazer seu imposto de renda, de tudo que entra financeiramente no consultório? Quando o psicólogo pede para um contador fazer seu imposto de renda de tudo que entra financeiramente, vamos lá. Primeiro, né, a premissa básica, né? Se eu estou falando só da declaração de imposto de renda, a pessoa ela tem a responsabilidade de trazer a informação. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo só a declaração da pessoa. A pessoa chegou agora, começa segunda-feira, então eu quero que você faz a declaração. Vou precisar que a pessoa me dá pelo menos uma planilha, ah, material que mostre quanto ela movimentou, quanto que ela faturou, um relatório, ok? Agora vamos imaginar que essa pessoa ela é cliente de Carnê-Leão, né? Então ela tem ali um serviço, um acompanhamento mensal para fazer os lançamentos. Então, naturalmente, essa informação fica toda na mão da contabilidade. A própria contabilidade já vai apurando isso, ajustando isso na declaração anual. Vai faltar apenas as informações que são anuais propriamente ditas, né? Então, se você teve despesa médica, se você teve despesa com educação regular, se você teve alguma outra fonte de renda, que seja PJ, por exemplo, se você os extratos, informes bancários, movimentação de bens e direitos, aí isso não tem como correr a pessoa que tem providencial, ok? Mas sendo cliente de Carnê-Leão, a informação financeira já está feita. E aí acontece, né, um serviço que nós trabalhamos na Primor que vende muito, que é o BPO financeiro, né? Porque quando o cliente ele tem dificuldade de se organizar, ele não tem tempo e ele contrata a nossa empresa para fazer o financeiro dele. Quando isso faz mais sentido? Para empresas que já estão maiores, às vezes ali é bem comum nós vermos isso para clínicas que têm um psicólogo que é dono, mas a agenda foi ficando muito cheia, ele foi trazendo profissionais parceiros para trabalhar ali dentro. Então, além de gerenciar o fluxo financeiro, ele precisa gerenciar o que é de cada profissional, quanto tem que pagar, né? Então, geralmente aí, além do serviço contábil, nós temos esse serviço de organização financeira que faz sentido, tá? Uhum. Então, a próxima pergunta é: a partir de quais valores compensa trocar do CPF para o PJ? Vamos lá. Dar um número exato seria uma incoerência, né? Nós falamos que nós temos uma isenção até 5.000. Então, logo, se você fatura 5.000, você precisa se preocupar. Ponto. Vamos partir desse primeiro ponto. Mas, se você tiver despesas na pessoa física, no Carnê-Leão, você consegue abater. Então, vamos supor que você faturou 5, mas você tem 2 de despesa: aluguel, água, telefone, energia, enfim. Sobrou 3. Esses 3 não são tributáveis, então não tem por que eu ter um CNPJ. Agora, vamos supor que você fatura 5, mas você trabalha de home office. Você só atende online. Você não tem essas despesas. Então, o mesmo faturamento de 5.000 te empurraria já para um CNPJ. Então, é uma coisa que é um pouco analítica. A gente precisa ter uma visão analítica para conseguir responder com certeza. Os 5.000 é esse corte da isenção, tá? Eu sempre digo, se você está nessa faixa, 4.500, até 5.500, é hora de você pelo menos ter uma consultoria a respeito. Pelo menos isso. E aí entender, é agora, não é agora? Olha, se você faturar X, você deve se preocupar. É porque daí a gente tem conhecimento das despesas da pessoa e fica mais fácil fazer essa projeção, tá? Sim. Já embalando aí também, quando é obrigatório atender com o CRPPJ? Olha, até onde, e aí é uma questão mais técnica interna da profissão, tá? Até onde eu entendo, não existe nenhuma regra que te empurre automaticamente para o CNPJ, nunca vi isso. O que acontece é o seguinte: se você for prestar serviço para outros CNPJs e você fizer como pessoa física, ah, é, a empresa vai ter que fazer RPA e vai te descontar imposto de renda, INSS, vai dar muito dinheiro. Então, naturalmente, quando é esses vínculos, você meio que é forçado a abrir um CNPJ pela empresa. A empresa fala: olha, eu não quero te contratar como RPA, eu quero te contratar como CNPJ. Então, não é que não pode,
é uma questão estratégica. E aí, com a reforma tributária, gente, isso vai se tornar absoluto, tá? Nós estamos falando que não vai existir mais RPA, né? Não sei se alguém conhece o que é isso, é quando você presta serviço, você é pessoa física, você não é funcionário, você é um autônomo, você foi contratado lá, no caso de vocês, por exemplo, para um hospital, para uma clínica, para fazer atendimentos lá. Vai deixar de existir esse vínculo PF-PJ sem ser CLT. Ou você vai ser CLT ou vai ser PJ-PJ. Isso é o que vai acontecer. Uhum. Agora, uma outra pergunta aqui é: também gostaria de saber qual documento que eu posso dar para o meu paciente para ele levar ao contador dele para comprovar o imposto de renda dele. E continuando a pergunta, e o psicólogo que dá ou contador? Vamos lá. Qual documento? Nenhum. Gente, desde o ano passado, com a implantação do Receita Saúde, eu estou sendo exagerado aqui, mas ninguém tem mais necessidade de dar recibo ao paciente. Você emite o recibo para o paciente. É diferente. Por que que é diferente? Quando você faz a emissão lá no Receita Saúde, informa o CPF dele, essa informação já fica no base de dados da Receita. Na hora que eu for fazer a declaração de imposto de renda dessa pessoa, na Primor, eu, por padrão, vou exigir a senha Gov dela ou uma procuração da senha Gov para minha senha. E eu vou buscar essa informação da base da Receita. Então, eu não preciso de papel nem do profissional, nem da pessoa. Existem profissionais um pouco mais antiquados, né? E aí, me desculpem por eles, tá? Que não querem fazer essa busca na base da Receita, e eu não entendo por quê. Aí ficam exigindo esse comprovante. O que que vocês podem fazer? Emitir o recibo do Receita Saúde e entregar para a pessoa. É o que dá para fazer. Imprimir lá um PDF disso, um print, e mandar para a pessoa. É o que dá para fazer. Mas, via de regra, não deve ser necessário, tá? E aí, gente, é aquilo, né? A gente não tem, vocês, né, quanto profissionais, vocês não têm responsabilidade por tudo que acontece na vida da pessoa, né? Se ela escolher uma contabilidade que não se atentar a pegar essa informação na base da receita para ela, você não culpa que ela escolheu uma má contabilidade para fazer a declaração dela, se ela deixar de declarar isso aí. Né? Isso é uma questão que ela precisa resolver. Né? Mas, se você quiser, por garantia, imprimir, entregar para ele, seja impresso manual, seja de forma digital, salva no PDF e manda para a pessoa, né? É uma opção sua, ok? Mas você não existe mais essa obrigatoriedade desde o Receita Saúde. Tá? Aproveitando que você citou aí que você pede a senha do Gov, explica melhor, surgiu uma dúvida aqui no... Vamos lá. O que que acontece? Quando nós vamos fazer a contabilidade, a declaração de imposto de renda pessoa física, nós estamos intermediando a vida da pessoa com o fisco. E tem muitas informações que estão propriamente na raiz, na pessoa, né? No Gov da pessoa. Então, por isso que a gente acaba utilizando. Então, existem caminhos. Eu posso ter a senha do Gov, se a pessoa quiser. Ítalo, não gosto, nós particularmente não gostamos de ter, né? Ítalo, qual outro meio? A pessoa pode fazer uma procuração para o nosso certificado digital do escritório, então nós temos uma procuração, nós não temos a senha. E aí a pessoa também pode ter o certificado digital, que substituiria a senha Gov, né? Então, é um processo, se a pessoa tiver CNPJ, ela vai ter que ter o certificado, então meio que substitui. Agora, se for pessoa física, essa relação acontece via Gov, tá? E geralmente é assim. Se a pessoa não quer fazer a procuração, não tem tempo, não consegue, e nem é tão difícil assim, para esse ano, na declaração de imposto de renda, nós criamos um sisteminha que vai fazer isso de uma forma bem mais prática, então vai ficar até mais fácil. Aí a pessoa pode passar a senha, a gente usa e depois ela altera também, não tem problema nenhum, tá? Então é mais ou menos assim. Uhum. Uma outra pergunta: é obrigatório pagar INSS se desejar pagar previdência privada? É obrigatório, tá? Infelizmente, gente, a gente tem que partir do ponto que o que que a lei diz sobre INSS? Todo profissional autônomo ou pessoa jurídica deve recolher INSS.
A diferença é que o autônomo ele tem as regras padrões. Recolher os 20%, os 20% ou do faturamento, ou recolher o teto. Isso é o padrão. Na pessoa jurídica, eu posso recolher a partir de um salário mínimo o valor que eu quiser. Então, e se eu assumir o risco e falar que não vou recolher? É um risco. É um risco. Como eu disse lá no meio da apresentação, eu tenho pessoas que tiveram problema e tenho pessoas que estão há anos fazendo isso e nunca viram nada, tá? Então, é um risco. Agora, o fato de você fazer previdência privada não tira esse risco, né? E aí é o ponto. A previdência privada ela é tratada como uma previdência complementar, tá? No Brasil, nós só temos o regime, né, do INSS, que é o regular, e não podemos abrir mão dele assim que a legislação traz, apesar, né, de existir, e até mesmo a minha opinião, né, que é uma forma inadequada, é caro versus o retorno, o risco que a gente tem, principalmente quem é mais novo, de não aposentar é muito alto, né? Então a gente pode discutir isso aí, e aí eu estou dentro dessa discussão. Mas agora o fato da regra ou não, aí é outra coisa, né? Só um parênteses aqui, eu vi aqui, acho que o Eduardo, né, que estava perguntando sobre o Gov, ele perguntou sobre a questão da senha Gov ser intransferível. Exatamente, você chegou no cerne da questão. Gente, mas tem gente que não liga, a verdade é essa, não liga e não quer fazer a procuração. E aí se torna o caminho natural, a gente precisa de alguma forma da informação, tá? Mas a gente também não gosta, tá? A gente não gosta, a gente não armazena, inclusive, essa informação, porque ela é de cunho pessoal, né? Eu recomendo né? E aqui a gente está tendo a oportunidade de explicar. Então, assim, para vocês, a sugestão é que vocês façam procuração, né? Se vocês têm condição de fazer, têm, né, conhecimento para isso, são pessoas antenadas, a sugestão é sempre a procuração, tá? Mas eu tenho ali uma gama de pessoas. Vamos imaginar, gente, a pessoa que tem 50, 60 anos e não é ligado em tecnologia. Ele não vai saber acessar e fazer a procuração. Infelizmente, é a realidade. E o sistema, vamos lá, para quem usa o Gov regularmente, sabe que ele não é um sistema tão bom assim, né? Ele trava, ele dá erro, ele dá problema de reconhecimento facial, é muito complexo, então muita gente não tem paciência. Então fala, ó, tá aí essa senha, resolve e se vira. É mais ou menos assim que as pessoas fazem, infelizmente, né? Pode seguir. Vou fazer a última pergunta para a gente encerrar. Para quem está começando a clínica agora e está na PF, quando devo trocar para o PJ? O faturamento vai contar o salário CLT mais os ganhos clínicos? Vamos lá, gente. Aqui é um ponto importantíssimo e obrigado por essa pergunta, muito obrigado. Tudo aqui que eu tratei foi considerando a pessoa que só tem o atendimento, correto? Se a pessoa tem um CLT, se a pessoa, além de ter os atendimentos, ela é registrada CLT, esses rendimentos devem ser somados para ela saber a hora de sair, de abrir um CNPJ. Por quê? Ela não vai ter imposto mensal a recolher. Mas na declaração de imposto de renda anual, essa pessoa vai ter problema. Vamos imaginar que a pessoa tem um salário de R$ 4.000, né, por mês, lá de CLT. E aí, nos atendimentos dela, ela faturar mais 5. Então, vamos lá. No Carnê-Leão, ela está isenta. Ela faturou 5, ela não vai pagar imposto de renda nenhum. Lá na pessoa física, no CLT, ela faturou 4, é abaixo de 5, ela também não vai pagar imposto de renda, tudo tranquilo. Na declaração, e aí olha para vocês verem, na declaração de ajuste, que é a declaração de imposto de renda, que a gente chama de declaração de ajuste anual de imposto de renda, essa pessoa vai ter as duas fontes de renda somadas. Aí a Receita vai falar, pera lá, ela ganha 4.000 aqui mais 5 aqui, então ela ganha 9. Então a tributação é sobre os 9. E aí ela vai pagar certamente acima de 20% de imposto. Ok? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando. Então, se você é CLT, a hora de abrir um CNPJ é antes, se você for ficar enquanto CLT por mais tempo. A hora costuma ser antes e não depois, tá? Então, tem que somar isso. Nesses casos, principalmente é importante ter o acompanhamento da contabilidade.
para saber a hora certa para você não correr risco. Porque senão, porque assim, né? Nós costumamos querer olhar as caixinhas todas isoladas, né? E ao longo do ano, realmente fica tudo isolado. O que eu ganho no CLT fica aqui, quem informa é a empresa, se der imposto ela que se vire, o que eu faço no Carnê-Leão está aqui, é eu que tenho que correr atrás, tá todo mundo seguindo a vida. Na hora que chega na declaração anual, essas informações deixam de ser caixinhas separadas e viram CPF. Então, tudo que eu recebi no CPF, tudo que eu gastei no CPF, vem tudo para uma coisa só. E aí esse jogo muda, tá? Só um adendo aqui. Na Psicodoc, a gente já facilita essa extração de dados para vocês estarem mandando para o seu contador, então a gente já emite ali, por dentro da Maravilha, Psicodoc, gente. a Receita Saúde. Em breve vamos emitir também a nota fiscal, então a gente facilita a vida dos PCs e daí já envia ali para o contador também, tudo certinho para fazer essa segunda parte. Ítalo, eu quero agradecer você por essa palestra maravilhosa, foi incrível essa troca. Acredito que virão outros momentos e outras coisas ali pela frente. Você deixou um brinde aqui muito especial para eles, que, como é o mais esperado, a gente vai deixar para a semana que vem. Então, se você quiser ganhar, semana que vem, hein, pessoal? Olha só. De fato, muito obrigada. E é isso. Isso aí, gente. Eu que agradeço, né, a acolhida de vocês. Estou à disposição sempre que precisar, tá? Se ficou alguma dúvida, coisas que vocês não entenderam aqui, precisa de ajuda, pode me chamar tanto no meu Instagram, italoeduardo.contador, ou no primor.contábil, que daí o pessoal vê na segunda, né? Acho que não tem ninguém de plantão, mas segunda já estão lá atentos que no primeiro horário certamente vai ter gente aí de vocês chamando lá, mas eu estou à disposição, se ficou qualquer dúvida, qualquer situação, para a gente esclarecer e ajudar vocês. Sei que o tema é técnico e eu fiz de tudo para ele ser o mais leve possível, né? Então, qualquer coisa eu fico à disposição aqui. Muito obrigado, tá bom? Ítalo, obrigado. Teve até o comentário do Rodrigo, que ele falou que, pela sua explicação, ele entendeu que ficou taxas do ano passado, né? E ele falou que agora ele vai conseguir entender, então a live já ajudou ele a entender e ele poder entender o que ele pode recuperar desse período, que é normal. Então, por isso que o evento também ele enriquece esse processo. Perfeito. Você falou do conteúdo, disponibilizar slides, a gente vai fazer um resumo e vamos mandar para o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp, então para eles terem acesso a esse material, e a gente já aproveita também para compartilhar lá com eles o seu QR Code ali que você mandou, o seu Insta, então a gente compartilha tudo lá com eles. Perfeito, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.